agora que nós já quiltamos de uma forma reta todos os quadrados, nós vamos passar um zigue-zague à volta da peça toda. E aí, nós vamos cortar rente ao zigue-zague toda a volta da peça. Eu já cortei um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês como fazer. Nós cortamos rente ao zigue-zague, vamos até o fim. Aqui vai sobrar uma tira da manta e uma tira da parte de trás. Eu guardo tanto uma como a outra, sempre dá para ser aproveitado. Agora eu corto o outro lado. Vale a pena usar uma tesoura, porque a manta, ela enche a base de corte de fiapos de manta, depois dá um trabalho danado pra gente tirar. E outra coisa, a lâmina perde corte quando nós cortamos manta. Se você já tem lâmina velha e uma placa velha para usar, aí você corta. Mas se você não tiver uma placa muito usada, ela vai ficar muito usada em pouco tempo, o que não interessa. A gente tem que usar a nossa placa de corte para que ela dure muito. A placa Olfa é excelente. O custo-benefício também é excelente. Mas se você fizer comparação com outras, ela vai ter cara de mais caro. É aquela história. Às vezes, o melhor material, ele tem um custo-benefício muito bom. Mas é custo-benefício, nem sempre custo. É a mesma coisa. Quando você compra um sapato, você pode querer uma porção de sapatos ou você quer o melhor sapato. Infelizmente, o melhor sapato, ele tem um custo-benefício bom, muito bom, mas quando é de marca, a gente também paga pela marca. Existem linhas de sapato bem populares, só que eles duram pouco e custam pouco. E existem sapatos que custam mais, mas duram muito mais. Não entorta, nada disso. Mesma coisa lã ou tecido. Tem tecido que custa mais barato, bonito, aí a gente fala, por que eu vou comprar mais caro? Às vezes o tecido mais barato faz bolinha, ele é muito fino. Então, tem que verificar custo-benefício, economia. Minha mãe dizia, economia na base da porcaria não funciona. É a mesma coisa que ingrediente para fazer comida. Existem farinhas e farinhas, morangos e morangos, e assim por diante. O negócio é pegar o melhor preço para o melhor produto. Nem sempre produtos podem ser comparáveis. Então, gente, ficou assim. Dá para ver que a peça, ela tá não absolutamente reta. Vai melhorar quando a gente colocar o final. Nós não vamos colocar borda. Nós vamos colocar direto o falso viés. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai deixar a lateral retinha. A minha base de corte Olfa. Obrigada. A minha base de corte Olfa, eu vou fazer o seguinte. Esta linha central, que é reta, eu vou deixar encostada numa linha, bem a linha ponto zero da minha base de corte. Tá aqui, olha. É a linha central. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se ela tá reta e aqui desse lado dá pra ver que ela está reta. A linha central. Agora não tá mais.
encostadinha aqui. É bom dar um zoom para ver. E este lado também é bom dar um zoom para olhar. Nesse lado, eu estou bem pertinho do 5. Do outro lado, vai ter que ficar no 5 também. Pego a minha régua, vou pertinho do 5, que é aqui. E eu não vou cortar. Eu vou fazer um risco para colocar a minha máquina fazendo zigue-zague sobre o risco. Porque aí vai dar certinho no perto do 5. Então, eu vou riscar com um lápis para que eu coloque novamente uma costura. Coloque significa costurar. Uma costura com zigue-zague e ele vai ficar reto. A primeira costura, o ideal seria que ficasse reto, mas nem sempre acontece. Então, eu marquei onde vou costurar. Novamente, eu vou deixar bem retinho na primeira linha. E agora, como essa tá um pouquinho maior, eu dobro para que eu veja se esta vai ficar reta. Já dá para ver que ela tá com uma barriguinha aqui, não me interessa. Ela está 40, 1, 2, 3,5. 43,5. 1, 2, 3, praticamente e meio. Então, novamente, eu ponho a régua aqui. E a única coisa que eu preciso é fazer a costura praticamente tá reto. E a gente vai já pegar a barriguinha. Quando eu fiz o quilting, eu não fiz o quilting até o fim da minha peça. Porque se a gente faz até o fim, e quando a gente quilta na máquina de costura, sempre pode dar alguma irregularidade. Agora ficou melhor e o fim da minha peça não vai atrapalhar nem comer pedacinho do quilting. Novamente, eu pego na metade, vou fazer a mesma coisa, encostar essa metade na primeira linha. Aqui também deu pertinho dos 5. A única coisa que não tá legal é o canto. Então, veja, na linha que eu marquei, eu já pego, ponho uma linha reta na minha régua, na lateral tá um pouquinho ondulada, eu já faço a minha linha do lápis. Gente, eu tô falando tão devagarzinho, porque fazer e falar é meio difícil. Aqui foi. Novamente, eu vou deixar reto a lateral. Veja que aqui ficou na linha 5. Novamente, eu ponho a linha cheia sobre uma linha de costura e veja que o cantinho ficou um pouco maior, esticou. Então, eu vou riscar. Este lápis é próprio para costura. Ele é fácil de sair. Já está. Agora falta o outro lado. A explicação a mesma coisa. A linha reta sobre a primeira linha da placa de corte. Eu vou pôr esse lado para dentro. Veja que tá ondulado aqui. Aonde tá ondulado,
eu risco a linha reta para ficar retinho. Veja que aqui tem uma barriga. Cortamos fora a barriga. Agora vamos cuidar direitinho do canto. O canto ficou ok de um lado, ficou ok do outro. Vamos voltar novamente à máquina, porque a gente volta uma vez, duas vezes, quantas forem preciso, para passar o zigue-zague. Ajuste de 9 pontos. O número 5 é o zigue-zague. O número 1 é a linha reta. O número 2 é ponto reto para o lado esquerdo. E o número 5 é o zigue-zague. 3,5 é a largura do zigue-zague. 1,5 é o comprimento do ponto. Eu quero um pouquinho maior. Vou colocar 4 de comprimento de ponto, que é muito. 3,5 e 4 da largura do zigue-zague. 4. Pego o meu tecido, que agora já é um tecido trabalhado. E vou fazer o zigue-zague sobre o risco que eu fiz. Aqui ele tá com a barriga, então vamos começar antes. Então vamos lá, eu vou experimentar. O zigue-zague ele vai para dentro e para fora. Então vamos lá. Tá certinho que ele tá indo para lá. Você dá um pontinho para ver se foi no ponto certo. Agora eu vou passar o zigue-zague em cima do risco e depois refilar. Era só a barriguinha. Então aqui acabou. No outro lado eu também já risquei. No começo tá ok. Eu vou começar aqui. Veja, já deu para perceber que ele tá dentro. Dentro, fora, é isso que eu quero. E eu vou passar sobre o meu risco para depois cortar de novo. Olha o risco aqui. O risco vai até a lateral. Fui até o final. Vou virar. Aqui eu tenho meu risco para acertar o cantinho. Ele tá fora, dentro. Eu vou dar um retrocesso. E veja que ele vem até aqui. Aonde aparece o meu risco, eu passo novamente a costura. Dei o retrocesso. Corto a minha linha. Verifico se tem mais linha para costura. Olha aqui. O outro canto. Veja que a agulha está levemente para a direita. Ó, agora ela vai para fora e eu vou sobre a linha riscada. Esses pedaços além do risco vão ser cortados depois. Veja. Praticamente esse é o lado que está mais bagunçado, ele está mais torto. Veja que eu fiz o movimento e a agulha foi para dentro. Agora ela vai fora e eu vou costurar sobre o risco.
A parte da finalização de uma peça qualquer, no geral, dá um pouco de trabalho se a gente quiser um trabalho bem caprichado, porque nós vamos pegar e refilar todos os erros que deu na borda final do trabalho. A costurinha, a tesourinha funciona sempre com o calcador abaixado. Já costuramos os 4 lados. Aqui já foi, a barriguinha já saiu. E agora nós vamos novamente refilar. E agora ficou certo o nosso trabalho. Vamos costurar, tirar a barriga. E agora vai ficar mais bonitinho. Elza, dá muito trabalho? Dá. Tudo dá trabalho. Se a gente quer ir ao cinema, dá trabalho. A gente tem que se arrumar, se quiser. A gente vai até lá. Se a gente quiser viajar, dá trabalho também. Tudo dá trabalho nessa vida. Até dormir dá trabalho, porque se a gente for dormir na cama desarrumada, o sono fica pior. Se a gente não dormir com a roupa adequada, vai passar calor ou vai passar frio. Então precisa ter tanto a roupa da cama como a roupa que a gente veste para dormir, se veste, adequado para que a gente fique sempre confortável. Tudo dá trabalho, gente. Tudo, tudo. Até passear dá trabalho. Então não adianta falar, eu não vou fazer porque dá trabalho. Tá bom, quem não quer trabalho fica parada e deixa o mundo cair em cima da cabeça. Assim é a nossa vida. Para que a gente faça qualquer coisa, a gente precisa ter vontade e enfrentar o trabalho que dá para aprender, para fazer e mais. Quanto mais a gente aprende, mais obrigação tem de transmitir aquilo que a gente sabe. Porque, na verdade, conhecimento é quase como bolor. Se a gente não espalha, ele cresce. Não o conhecimento, o bolor. Então, gente, o que vocês aprendem agora, daqui a pouquinho vão ensinar. Quanto mais se ensina, mais se aprende. Quando nós estamos ensinando alguma coisa, nós prestamos atenção em como se faz. E quando a gente só está aprendendo, a gente presta atenção em como se faz, mas o reforço da aprendizagem é quando nós passamos essa aprendizagem para o outro. Já está cortado, já ficou mais reto e agora chegou a hora do nosso acabamento final.